O que você faria se visse uma mulher amarrada no meio do deserto, sendo julgada pelo próprio sol? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonas Carvalho, tenho 52 anos e sou fazendeiro aqui no sertão bruto do Oeste. E a história que eu vou te contar hoje não é como nada que você já ouviu por aí. É real, é bruta e, se você deixar, pode até mudar a forma como você enxerga o mundo. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história. Eu adoro ver até onde essas histórias de fronteira conseguem chegar. E claro, se inscreve no canal porque toda semana eu trago um relato capaz de te emocionar, te surpreender e às vezes até te fazer segurar o fôlego como num duelo ao meio-dia. O sol estava implacável naquele dia. Seu calor queimante pressionava o chão do deserto até a própria terra parecer gemer de dor. E ali, no meio daquele trecho vazio de poeira e pedra, uma jovem mulher jazia amarrada, seus pulsos atados firmes a estacas de ferro cravadas fundo no solo, seus tornozelos laçados tão apertados que a corda mordia sua pele. Ela estava esticada como presa, oferecida ao sol. Seu vestido estava rasgado, os lábios rachados e sangrando, o cabelo grudado no rosto pelo suor. Cada respiração era rasa, cada movimento uma batalha. A multidão de moradores ficava recuada em silêncio, os olhos fixos nela. Alguns desviavam o olhar, envergonhados demais. Outros encaravam com fria satisfação, como se o sofrimento dela desse significado ao próprio medo que sentiam. Na frente de todos estava Silas Boom, o líder da vila, um homem com olhos afiados como os de um falcão, e uma voz que carregava o peso da autoridade. Sua mão repousava no cabo do chicote, embora não precisasse usá-lo. As cordas e o sol já eram punição suficiente. A voz de Boom quebrou o silêncio. "Este é o caminho de nossos pais", ele declarou, apontando para a garota. "Se ela sobreviver 3 dias sob o olhar dos céus, sai livre. Se morrer, sua culpa está provada. Essa é nossa lei." Ninguém ousava desafiá-lo. Os moradores acenavam lentamente, alguns murmurando orações, outros cuspindo na terra como se selassem o ritual. O nome da garota era Abigail Dawson, apenas 23 anos. Ela havia sido acusada de roubar das mesmas pessoas que agora a condenavam. Ouro havia desaparecido dos armazéns da vila, e Boom a nomeou como ladra. Ela negou com toda a gota do seu ser, mas as palavras dela não tinham peso contra a autoridade dele. Agora ela jazia ali, amarrada e indefesa, sua pele queimando sob o sol impiedoso. Sua voz rachava quando tentava gritar: "Por favor, eu imploro, não fiz nada, por favor!" Mas o vento do deserto carregou seu apelo para longe, e o povo apenas encarava. Crianças se agarravam às mães, velhos cruzavam os braços, nenhum passo à frente. Para eles, isso não era crueldade. Isso era justiça, isso era tradição. Gerações haviam obedecido essa lei de fogo e areia, e questioná-la era ir contra a própria vila. E então, viraram as costas e foram embora, deixando ela enfrentar o julgamento do céu sozinha. O sol subia mais alto. O chão sob Abigail queimava sua pele. Seus olhos tremulavam abertos e fechados, como se até o ato de enxergar fosse pesado demais. Horas passaram. O mundo se estreitou até o bater do seu coração e o som de moscas zumbindo sobre o solo rachado. Ela podia sentir o gosto de sangue nos lábios. Sua voz ficara fraca demais para gritos. Era apenas um sussurro agora. Um sussurro engolido pelo deserto. Ainda assim, naquele momento de desespero, um único pensamento se agarrava à sua mente. Ela não queria morrer invisível. Ela não queria desaparecer sem que alguém ouvisse sua verdade. Os lábios de Abigail tremeram e ela prezou para que alguma alma, qualquer alma, passasse por aquele pedaço amaldiçoado de terra e ouvisse seu grito. Mas quem viria? E se viessem, ousariam desafiar o peso da tradição? Ficariam contra Boom e a vila ou passariam direto, deixando-a ao julgamento do sol?
O que seria dela, nessa terra onde justiça se tornou ritual? Estava descendo, mas ainda batia quente o suficiente para queimar a pele. A voz de Abigail havia sumido, não mais que um sussurro quebrado. Ela pensou que ninguém viria. Então ouviu o som de cascos esmagando terra seca. Lento, constante. Seus olhos mal se abriram e, através da névoa de calor, ele o viu. Uma figura alta a cavalo, ombros firmes, movendo-se com a cautela lenta de um homem que andou por campos de batalha e viveu para contar. Elias Carter, 56 anos. Fazendeiro agora, mas um dia soldado que carregou cicatrizes e segredos de volta da guerra. Ele havia escolhido silêncio em vez de companhia, trabalho em vez de risadas, um rancho quieto em vez do caos das cidades. Mas aquele silêncio foi quebrado quando ele a viu. Uma garota amarrada a 4 estacas de ferro, pele crua pela corda, lábios rasgados pela sede. Ela ergueu a cabeça apenas o suficiente para sussurrar. Por favor, eu estou te implorando, desamarra. As palavras o atingiram como uma bala no peito. Ele poderia ter continuado cavalgando. Teria sido a escolha mais segura. Todo mundo por essas bandas sabia que era melhor não cruzar com Silas Boone e sua lei estranha. Mas Elias não foi feito para desviar o olhar do sofrimento. Não depois das coisas que viu. Não depois da família que um dia perdeu porque homens viraram as costas. Ele desceu do cavalo. O chão seco rachou sob suas botas. Ele se ajoelhou ao lado de Abigail, sua sombra caindo sobre a pele queimada dela. Os olhos dela buscaram os dele, largos de terror e esperança ao mesmo tempo. Você não é culpada, é? Ele murmurou. Não, ela suspirou, a voz mal mais que um sopro. Eu juro pela minha vida, não sou. Elias puxou uma faca do cinto e cortou as cordas que amarravam seus pulsos. O cordame se rompeu, deixando marcas vermelhas vivas na pele dela. Suas mãos tremeram como se ela não pudesse acreditar que estava livre. Então, ele cortou as cordas nos tornozelos e a ergueu com força surpreendente para um homem de sua idade. Ela pesava quase nada em seus braços. O deserto já havia roubado demais dela. Ele a carregou até o cavalo. Atrás deles, invisíveis, 2 moradores observavam do topo da colina, olhos arregalados de choque. Logo voltariam correndo para Boone. O fazendeiro não apenas quebrara uma lei, ele cuspiu na cara da tradição. Enquanto Elias colocava Abigail na cela, a voz dela rachou novamente. Eles vão te matar por isso. Elias olhou para ela, mandíbula apertada. Deixa tentarem. E com um puxão nas rédeas, o cavalo partiu para a frente, carregando-os para longe daquele pedaço amaldiçoado de terra. Mas nenhum dos dois sabia o que esperava logo além da colina. Boone e seus homens os deixariam escapar tão fácil assim? Ou isso era apenas o começo de algo muito mais perigoso? Elias mal havia guiado o cavalo além da colina quando ouviu o grito. Para aí, Carter! As palavras cortaram firme pelo vento seco. Ele puxou as rédeas e virou a cabeça. Ali estava Silas Boone, com 4 homens às costas. O casaco comprido de Boone batia na brisa, sua mão repousando perto do cabo do revólver. Atrás dele, um homem carregava um porrete de madeira pesado. Outro tinha uma faca brilhando ao sol, e um terceiro segurava uma pistola meio sacada do coldre. Os olhos de Boone se fixaram em Elias. Você acha que pode sair cavalgando com ela? Você acabou de cuspir na lei dessa vila, a lei de nossos pais. Elias falou baixo, calmo, firme. Essa lei não é justiça, Boone. É crueldade, e você sabe que ela não é ladra. Você só precisa de alguém para culpar. Os lábios de Boone se curvaram num sorriso sem humor. Seus homens se espalharam para bloquear a trilha. Abigail agarrou o pomo da sela, sussurrando com medo. Eles vão te matar. Elias mudou o peso do corpo, a mão roçando o cabo do velho colt, mas mantendo-o no coldre. O silêncio se esticou. Então o primeiro homem se lançou para a frente, balançando o porrete de madeira. Elias deu um passo de lado e cravou o punho no estômago do homem. O porrete caiu estrondoso no chão, enquanto o homem se dobrava.
O segundo veio rápido com a faca. Elias agarrou seu pulso, torceu firme e mandou a lâmina voando para a terra. Uma cotovelada afiada na mandíbula o derrubou de cara no chão. O terceiro ergueu a pistola. Abigail ofegou, mas Elias foi mais rápido. Ele chutou o braço do homem, a arma disparou um tiro perdido para o céu e Elias o derrubou na poeira. O último homem congelou, olhos indo para Boone em busca de um sinal. Boone não se moveu. Sua mandíbula trabalhou tensa, mas sua mão ficou perto do revólver sem sacar. Ele sabia que era melhor não empurrar essa luta adiante. Elias havia lutado guerras e Boone podia ver isso nos olhos dele. O fazendeiro não estava blefando. Boone cuspiu na terra. Isso não acabou, Carter. Você e a garota vão pagar. Ambos. Ele virou bruscamente e fez sinal para seus homens seguirem. Os homens espancados cambalearam de volta, mancando com seu orgulho tão quebrado quanto seus corpos. O silêncio caiu novamente. Elias respirava pesado, mas firme. Ele subiu no cavalo ao lado de Abigail, que olhava para ele com terror e admiração. Nenhum falou enquanto cavalgavam, mas ambos sabiam que isso era só o começo. Boone havia sido humilhado, e homens como ele nunca esquecem. Agora a pergunta pairava pesada. Para onde poderiam correr? E quem, se alguém, ousaria ficar do lado deles? Se você ainda está aqui comigo, obrigado. Aperta esse botão de inscrever para não perder o que acontece depois nessa história do Velho Oeste. E enquanto você bebe seu café ou chá, me conta. Que horas são aí onde você está? E de onde você está me ouvindo? A cidade estava quieta quando Elias guiou o cavalo até o pátio do xerife. Abigail balançou na sela, meio consciente, e Elias a segurou antes que caísse. O xerife, Thomas Hale, saiu de seu escritório, a mão repousando no cinto enquanto os observava se aproximar. Elias Carter, ele disse devagar. Não te vejo desde a guerra, e agora você aparece com uma garota prestes a desabar. O que diabos aconteceu? Elias carregou Abigail para dentro e a colocou num banco. O nome de Boone saiu de seus lábios como uma pedra. O rosto do xerife endureceu. Aquele homem anda se exibindo como o rei faz tempo demais. Hale murmurou. Ele se ajoelhou perto de Abigail, checou as queimaduras de corda nos pulsos dela e balançou a cabeça. Ela vai precisar de água, comida e descanso. Mas eu acredito na história dela. Ainda assim, crença não é suficiente. Vamos precisar de provas. Ele olhou de volta para Elias. Me dê tempo. Vou escavar. Vou mandar homens questionarem os comerciantes. Vou checar as contas de Boone e seu armazém. Se ele está sujo, vamos achar. Elias assentiu. Ele confiava nesse homem. Eles haviam lutado ombro a ombro, e embora os anos tivessem endurecido ambos, aquele laço permanecia. Os dias que se seguiram passaram lentos, mas pesados. Abigail ficou num quarto pequeno perto do escritório do xerife. Elias visitava frequentemente, às vezes trazendo pão ou uma caneca de café. No início, ela falava pouco, sua voz fraca do deserto, mas lentamente ela começou a se abrir. Contou sobre seus pais, sobre a fazenda que um dia cuidou, sobre como tudo foi perdido quando os homens de Boone a acusaram. Elias escutava, seu rosto marcado suavizando a luz das velas. Ela lhe perguntou sobre a guerra. Ele não deu glória, apenas histórias quietas de noites longas demais e manhãs amargas demais. Eles compartilhavam silêncios também, silêncios que carregavam mais peso que palavras. Numa noite, Abigail olhou para ele, os olhos firmes pela primeira vez. Você poderia ter me deixado lá. Por que não deixou? Elias a estudou por um longo momento. Finalmente, ele respondeu. Porque ninguém deveria morrer assim. E porque eu já perdi o suficiente. Ela estendeu a mão pela mesa, tocando a dele. Por um momento, o fazendeiro que havia se escondido do mundo sentiu algo se mover de novo. Mas do lado de fora das paredes daquele quarto, o perigo fermentava. Os homens de Boone se moviam por tavernas e becos, sussurrando ameaças.
O xerife Hale voltava com relatórios que apontavam para remessas perdidas, contas que não fechavam e comerciantes que falavam de negócios nas sombras de Boone. Era só o começo, mas era suficiente para saber que a tempestade estava vindo. Elias ficou de pé na janela uma noite, observando as lâmpadas da rua tremer no escuro. A voz de Abigail quebrou o silêncio. Você acha que um dia seremos livres disso? Elias virou, seu rosto marcado com medo e esperança. Não sei, ele disse, e a pergunta pairou pesada no ar. A investigação do xerife seria suficiente para derrubar Boone? Ou Boone atacaria primeiro antes que a verdade pudesse ver a luz? A investigação do xerife avançou mais rápido do que Boone esperava. Por dias, o xerife Hale mandou homens para questionar comerciantes e vasculhar livros empoeirados. Pedaço por pedaço, a verdade começou a se formar. Comerciantes falaram. Registros apareceram. Remessas de ouro que deveriam ter chegado a cidades próximas haviam sumido sem rastro, e tudo apontava para um homem, Silas Boone. O xerife Hale cavalgou até a vila com Elias e Abigail ao seu lado. O povo se reuniu, seus rostos tensos enquanto Hale expunha as evidências. Boone gritou, praguejou, chamou de mentiras, mas o peso da prova era pesado. E pela primeira vez as pessoas olharam para ele, não com medo, mas com raiva. Eles o haviam temido por anos, mas com a prova do xerife na mão, o medo deles virou fúria. Elias assistiu em silêncio enquanto as vozes subiam. Os mesmos moradores que um dia deixaram Abigail ao sol, agora se voltavam contra o homem que a condenou. Eles arrastaram Boone para o exato lugar onde Abigail havia sofrido. 4 estacas de ferro esperavam na poeira, cordas prontas. Os moradores falaram como um só. Se o sol é nosso juiz, que ele julgue você, Boone. Seus protestos caíram vazios, engolidos pela mesma lei que ele forçara sobre os outros. Boone foi amarrado ao chão, encarando o mesmo céu impiedoso no qual confiara para punir os fracos. Abigail ficou atrás de Elias, os olhos arregalados, os lábios tremendo. É cruel, ela sussurrou. Elias colocou a mão no ombro dela. Sim, ele disse. Mas às vezes uma lei cruel engole o homem que a criou, e talvez isso seja justiça suficiente. A multidão virou as costas, deixando Boone para enfrentar o sol queimante sozinho. E assim a velha lei que um dia condenou os inocentes agora se tornou o fim do culpado. Enquanto a poeira assentava, o xerife Hale olhou para Elias e Abigail. Vocês estão livres agora, ambos, mas liberdade nessa terra sempre vem com preço. Não se esqueçam disso. Eles saíram cavalgando da vila juntos. O sol estava caindo, pintando o horizonte em fogo e ouro. Abigail olhou para Elias. Sua voz era suave, mas firme. Obrigada. Você me devolveu mais que minha vida. Você me deu esperança. Pela primeira vez em muitos anos, Elias permitiu-se um pequeno sorriso. Esperança era algo que ele pensou ter perdido para sempre. E agora estava viva de novo, bem ao seu lado. Então o que tiramos dessa história? Talvez que justiça, embora lenta, sempre encontra seu caminho? Talvez que a coragem de uma pessoa pode quebrar correntes que outros têm medo demais de tocar? E talvez, só talvez, o amor possa crescer até nos desertos mais ásperos. Se você sentiu o poder dessa história, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever para cavalgar comigo na próxima história do Velho Oeste. Agora, me responde, se você estivesse lá naquele dia, teria ousado cortar as cordas? Teria ficado contra a vila e sua lei? E você acredita que tradições cruéis deveriam decidir quem vive e quem morre? Me conta nos comentários, eu adoraria ouvir seus pensamentos.